um beijo assim paterno no seu coração, com todo o meu amor. E não se preocupe com o paraíso. Você já é filho dele. E tudo mais é tolice. A única coisa que não é tolice sobre o paraíso é que aquilo que olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração de homem algum é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E também que em relação a Ele e ao que Deus nos prepara, vou preparar-vos morada, foi o que Jesus disse, é sempre tudo infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, concebemos, elocubramos, filosofamos. Tudo isso é bobagem. É castelinho de areia perto da Nova Jerusalém. É joia de papel perto do material eterno com o qual nós seremos adereçados. As simbolizações usadas no Apocalipse para descrever a Nova Jerusalém nos dão a entender isso em cada uma das suas metáforas, de que o que nos aguarda está para além de qualquer que seja a concepção. Não há um Niemeyer glorificado para fazer essa Nova Jerusalém. Isso, ela é Deus como habitação para nós. Ela é dimensão entre todas as dimensões, a infinitude dimensional como oferta de alegria, experiência, e é o mergulho mais profundo no ser de Deus, no amor de Deus, no que a gente possa chamar entendimento e também no que a gente possa chamar experiência do mistério indizível. É isso que nos aguarda. Então eu nunca fiz nenhum esforço para imaginar nada, porque a minha melhor imaginação é um pesadelo perto da realidade infinita do que me aguarda em Cristo Jesus. Entendeu? Um beijo para você, Deus te guarde, meu amigo. Aí, Isso. a Já pergunta, Caio, são 3 perguntas na sequência e um caso relativo a essa pergunta. É o seguinte. Caio, por que o passado exerce tanto poder na vida da gente? Bom, enquanto eu respondo, você procura aí no portal Certo. Romanos 8 e o passado. Romanos 8 e o passado. Mas eu diria que aquilo que ninguém pode nele mais mexer. Por isso, quando alguém atribui ao passado o conceito do poder, passado positivo, alimentando a nossa memória, fazendo evocações nostálgicas, como ele foi lindo, ele faz mal, porque ele paralisa o seu cotidiano e ele como faz você como objetivo para o seu futuro. Ele coloca um teto. O passado é o melhor que você já experimentou e você o evoca. Ele estabelece um teto para a sua programação, você não se entender. Foi negativo. Ele literalmente todas as culpas, frustrações, rejeições, amarguras, impotências por circunstâncias negativas, quando tudo continua presente na gente, como culpa, ou ódio, frustração, ou amargura, é a força mais erosiva e destrutiva que pode experimentar na vida. É o passado. Ele é todas as angústias, de todas as neuroses, de todos os medos, até os pânicos acerca daquilo que o futuro possa amar. E no sua matriz traumática,
O pânico futuro, do futuro, a sua matriz traumática. O passado é tão avassalador que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, a explosão extraordinária de poder existencial em Cristo, e diz que nada pode dar oposto de Jesus. Ele diz, aludindo ao tempo, tem coisas do presente e do porvir, mas ele não inclui o passado. Primeiro porque o passado passou. Não há nada que se possa fazer em relação ao passado. Você crê que o passado passou em Cristo e nós estamos perdoados e zerados, cobertos e justificados. Pode dizer a relação nossa com o passado. Depois que o passado está remido, que o passado está salvo em mim, que o passado foi objeto da misericórdia no meu coração e na minha memória, e que o passado foi objeto de uma intervenção de graça, ele deixa de ser minha angústia, deixa de ser isso tudo. Passa memória pedagógica. Se ele foi tão negativo, e se foi positivo, eu todavia o resto de tudo como objetivo final da vida, porque eu tenho muito mais para viver e experimentar do que eu venho dizendo a minha existência inteira, desde muito jovenzinho, quando eu comecei a pregar, claro isso, de que no meu passado, e eu vinha cheio de angústias do passado, mas logo no meu passado não cabia mais nada, mas no meu futuro cabia ainda tudo que pudesse acontecer. Mas Romanos 8 diz isso. O passado não pode impedir o amor de Deus por mim. O poder de não me deixar usufruir o amor de Deus em mim, por causa de todas essas outras realidades que eu expliquei anteriormente. Mas vamos ver o que você achou aí. Eu coloquei Romanos 8 e o passado, que foi o que você pediu, né? Resultados, 95 resultados. 95. 5 páginas total de busca. Uhum. E o que tem aí? Aí, preso na cadeia que existe entre Romanos 7 e 8. Uhum. A última mensagem de John Stott. Uhum. Estátuas de passado. Ó, tudo isso vai evocar Romanos 8. Libertando o centauro. Tudo tem a ver com o passado e como ele tem esse poder que eu acabei de descrever. Eu recomendaria que vocês dessem uma secada no passado. Tá bom? Vamos lá. Nos salva para o presente, para o futuro e para tudo mais. Ô Caio, qual que é o significado psicológico e espiritual do passado? O passado? Da gente. É aquilo que eu falei há pouco, é o que a gente atribui a ele como referência, seja limitantemente positiva, quando tem gente que diz, não, eu quero que o meu melhor do passado volte. Isso nunca vai acontecer. O passado não volta, porque eu já não sou mais quem eu fui no passado. Então, se você conseguisse reconstituir um dado lugar no passado, ele já não seria a mesma coisa, porque eu não sou mais o mesmo. Eu fui mudado desde então, mesmo sem saber, como eu já vi tantas vezes acontecer, de gente que sonha com o passado, e tem aquela experiência de adulto que ficou encantado pela fantasia lúdica da infância. E você o leva na casa da avó, da qual ele está afastado há 30 anos. Sim, cara. E a casa era enorme. Sim, já passei por isso. Enorme. Aí ele volta lá, ela é pequenininha. Eu sei. Ele lembra daquela escada imensa. É isso mesmo. Aí ele nem tanto. É isso mesmo. Ele pensa naquele armário do vovô que parecia a catedral de Notre Dame. Isso. Na fachada. Quando ele olha já assim, tá aqui o armário do vovô. Desse tamanhozinho. E porque a pessoa mudou. Por mais que ela tenha ficado presa
a experiência fantasiosa, lúdica, positiva do passado, quando ela reencontra o passado no presente, ela vê que ela tinha proporções diferentes, ela dimensionalizou diferente, ela conservou o lúdico como projeção e ele já não correspondia agora à realidade dos fatos contemporâneos. Então, mesmo as melhores memórias do passado, elas estabelecem, quando são cultuadas, uma referência extremamente empobrecedora para o presente. E em qualquer nível. Eu acho, por exemplo, que é uma pretensão muito grande nós imaginarmos que uma pessoa que serviu a uma geração de maneira maravilhosa tenha que se tornar referência para sempre do modo como se tem que pensar, entender, discernir, falar, expor, apresentar, concluir. Por exemplo, no meio cristão, para não irmos muito longe, os presbiterianos têm em Calvino uma referência quase que eterna. Parece Jesus. É mesmo, cara? Eu não faço isso nem com Moisés. Paulo disse, olha, Moisés passou. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, é só ler. Aquilo era o ministério da morte em tábuas de pedra, estava desvanecendo, desvaneceu, já era. Agora nós estamos em Cristo, onde as coisas crescem todo dia, o tempo todo, na percepção, no entendimento. Calvino foi extraordinário, serviu sua própria geração e lançou bases saudáveis para outras gerações. Mas, meu Deus, ele está sendo transcendido todo dia. Ele viveu e leu a Bíblia a partir das lentes do tempo dele, no século XVI. Com a física do século XVI, com a medicina do século XVI. Com a ciência do século XVI, com os limites morais e filosóficos e éticos do século XVI, com os preconceitos do século XVI, com as guilhotinas e as fogueiras do século XVI. Com certeza. Aí o cara quer que ele seja absolutamente pertinente em tudo que disse e ensinou no século XXI. Não, ele já não era há algum tempo. O que ele disse como interpretação bíblica também estava condicionado a esse condicionamento que eu acabei de descrever. Nós somos sempre filhos da nossa geração. Por isso, a minha única pretensão é servir a Deus na minha geração. O que passar disso, que útil enquanto útil for. Mas chega uma hora em que todos têm que saber. Como Paulo diz, que passa Paulo, passa Pedro, passa Apolo, passam todos. Passa Moisés, passa todo mundo. Como na transfiguração, você abre o olho e desaparece Moisés, desaparece Elias, tanto quanto desapareceria Pedro, João, Paulo, qualquer um, e fica só Jesus. E porque Jesus sim é essa rocha que anda. Como diz Paulo, usando essa metáfora, é a rocha viva, a rocha que anda no deserto. Legal. Não é lindo? É lindo. Essa rocha andante. Ele é de novo a esquina em cada nova geração, em cada novo quadrante da observação Cada nova humana, esquina. em cada nova esquina da existência. Olha que legal. Ele é essa pedra viva, maravilhosa, e é a partir dele que eu olho toda vez sempre, tiro o meu prumo. Aí vejo que o melhor e o mais reto entre nós passou. Ele reatualizou a história a partir de si mesmo. E quem quer que tenha a referência de homens fica perdido sem saber por que não consegue entender o seu próprio tempo, a sua própria hora, nem se comunicar tão pouco com ela. O passado tem esse poder de gerar um limitante extraordinário, mesmo quando a referência passada foi a melhor possível. Quando é a pior possível, imagina então a desgraça, conforme eu disse antes. E aí, Igor? Então tem a obsolescência em Paulo, Caio? Obsolescência como? Em Paulo, em algumas coisas que Paulo diz? Claro.
Sim. Ele mesmo faz questão de dizer que está pedindo licença para falar por ele mesmo. É que o pessoal resolveu impor até o que Paulo diz que é uma permissão para dar uma opinião circunstancial, o pessoal não deixa. A opinião tem que virar texto incorrigivelmente inspirado. E às vezes o cara só está dizendo, olha, a minha opinião, e muitas vezes Paulo está falando para o momento, para a contemporaneidade. O princípio é permanente, mas o aplicativo é circunstancial, como está escrito aí no meu portal. E quem entender aquilo que eu disse ali, entende o resto. Quer ver? Vamos lá. Como é que está escrito aí? Princípio, eu acho que é princípios absolutos, aplicativos circunstanciais. No meu portal, na mente de Paulo, você tem uns 70, 80 ou 90 artigos meus sobre como Paulo olhava e entendia e compreendia o seu mundo e as coisas sobre as quais ele falava. Isso não é nada exaustivo, mas é profundamente rico. Está aqui. Ó, princípios Imutáveis e aplicativos circunstanciais. A mente de Paulo. É isso aí que você tem que ler, compreender. Ó, uma viagem pela mente de Paulo é outra coisa que você tem que ler. É condição sine qua non para prosseguir falando em Paulo. Maravilhoso. Vamos lá, Brolinho? Ô, Caio, e